E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula diferente, né? Nós teremos uma aula à distância, uma videoaula, que eu vou estar programando pra gente. E a partir dessa videoaula a gente vai abordar um assunto que a gente estaria falando nas nossas aulas presenciais. Até então a gente tinha falado sobre a globalização, em algumas turmas deu tempo de falar, em outras não. Mas o assunto capitalismo em si, ele está envolvido, né? Ele tem ligação com o assunto da globalização. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Capitalismo em si, o que seria o capitalismo? A princípio, pessoal, ele é um sistema econômico e social que predomina no mundo. O que isso significa? Ele está presente na maior parte dos países. Ele se organiza perante a divisão entre duas classes sociais, os capitalistas e os trabalhadores. Os capitalistas, eles são a classe que detém os meios de produção. Eles são donos das empresas, das terras, e a partir disso eles conseguem então produzir o seu lucro. E esse lucro, ele é gerado a partir das mercadorias que são produzidas, aí sim pelos trabalhadores, né? Que por não possuírem condições, principalmente condições econômicas, de terem e serem donos dos meios de produção, esses trabalhadores acabam vendendo a sua mão de obra em troca de um salário. Então eles realizam o trabalho assalariado. O capitalismo, como a gente conhece hoje, ele nem sempre foi assim, ele nem sempre esteve na fase que ele está hoje. Ao longo da história ele veio se modificando. Então é isso que a gente vai ver agora. A gente vai falar sobre as 3 fases do capitalismo. A primeira fase do capitalismo foi exatamente o seu surgimento. Ele veio a surgir no final do século XV, mais precisamente quando a Idade Média teve o seu fim e deu-se início na Idade Moderna. O capitalismo é uma dessas marcas que decreta o fim da Idade Média e o início na Idade Moderna. Ele se iniciou na Europa, né, com as potências europeias se desenvolvendo nesse período em questão, e aos poucos ele foi se estabelecendo até que, enfim, no século XVIII ele conseguiu se consolidar. Mas o seu surgimento foi precisamente no final do século XV. Ele se iniciou na Europa a partir da expansão marítima. Não é? O que é a expansão marítima? Como a gente já conversou nas aulas de geografia, a expansão marítima ela se trata do período que fica marcado então pelas grandes navegações, quando potências europeias como principalmente Espanha, Portugal e entre outras nações, né, mas principalmente esses dois, descobriram, né, outras terras que foram exploradas posteriormente, principalmente o território americano e o território africano. Esses territórios acabaram então virando posteriormente terras de exploração. Eles forneciam principalmente matérias-primas e metais preciosos para as metrópoles que eram os países da Europa. A busca por essas matérias-primas marcou então o mercantilismo dessa época, onde as grandes potências visavam cada vez mais explorar esses novos territórios, essas novas terras, em busca desses metais e dessas matérias-primas em geral. Além disso, né, pessoal, ficou marcado também pela grande troca comercial que começou a acontecer, então, nesse período. Claro que antes já existiam trocas comerciais, mas as trocas comerciais entre estados, elas foram intensificadas nesse período. Os estados, eles procuravam sempre ter relações que mantessem a sua balança comercial positiva. O que isso significa? Eles buscavam muito mais vender os seus produtos do que comprar, a balança comercial favorável. O modo de produção que se tinha nesse período em questão eram basicamente o artesanato e a manufatura. O artesanato era aquele trabalho que era feito por uma única pessoa do início até o fim, até a sua venda. No caso da manufatura, que começou a ganhar força nesse período, ele já representava a divisão social do trabalho, em que cada trabalhador fazia uma determinada função, não como na indústria que veio surgir depois, né, nos séculos seguintes, mas já existia sim uma divisão social do trabalho dentro das oficinas de manufatura. Esse período também ele é caracterizado pelo surgimento de novas cidades e também pela ampliação do tamanho e da quantidade de habitantes de outras cidades que já existiam. A segunda fase, né, pessoal, do capitalismo, a gente vai ter então o capitalismo industrial. O seu surgimento foi no século XVIII com a primeira revolução industrial. Então, nesse século nós temos o surgimento da indústria na Inglaterra, se espalhou para a França e outros países da Europa e também para a América do Norte. E nos séculos seguintes, então, se espalhou para outras áreas do mundo, provocando grandes mudanças econômicas e sociais. A busca pelas matérias-primas ela se intensificou nesse período. E é simples de entender o porquê. Principalmente porque a matéria-prima que era coletada, então, nas colônias e levada para as metrópoles europeias, tinha como objetivo gerar mais produtos a partir da indústria. Então, o que era coletado era transformado nas indústrias e depois vendido nos comércios, o que deixa evidenciado, então,
então essa divisão internacional do trabalho, de domínio, né, principalmente das metrópoles sobre as colônias. Cada uma tinha sua função. Então a relação da divisão internacional do trabalho ficou caracterizada pelas colônias, que forneciam matérias-primas e produtos primários que eram cultivados e extraídos da natureza, enquanto que na Europa as metrópoles tinham o papel então de arrecadar esses produtos primários e essas matérias-primas e transformar a partir da industrialização em produtos finais que eram comercializados posteriormente. Na Europa e em partes da América do Norte, como nos Estados Unidos, a gente vai ter um grande crescimento populacional, o chamado boom populacional, que vem em decorrência do intenso processo de êxodo rural que acontecia nesse período. A industrialização, ela marca também o fenômeno de êxodo rural, principalmente porque as indústrias começam a atrair a atenção das pessoas que trabalham no campo, que por sua vez passam então a migrar para a cidade em grande quantidade, e com isso a gente vai ter um crescimento desordenado das cidades. Isso acaba por gerar, né, pessoal, as áreas periféricas. Essas áreas periféricas acabam tendo em precárias condições, onde a sua população fica suscetível a doenças e a problemas de saúde em decorrência dessa baixa estrutura, digamos assim, nessas áreas periféricas. A produção que até então nessa época era baseada no artesanato e principalmente na manufatura, no século XVIII ela passa a ser uma produção industrial, onde fica evidenciada essa diferença entre as duas classes, os donos dos meios de produção e o trabalhador, né, a burguesia e o proletariado. Além disso, né, pessoal, a indústria, por conta das suas máquinas movidas a vapor, já que surgiram no século XVIII, ela tem um papel de produzir em larga escala, o que alimentou ainda mais o acúmulo de capital dos donos dos meios de produção e precarizou ainda mais a condição das pessoas que trabalhavam como trabalhadores assalariados nessa época, porque as condições salariais e as condições de trabalho eram bem precárias. Então o lucro ele estava concentrado na mão dos donos dos meios de produção. Essa fase então da industrialização, essa segunda fase do capitalismo, ela durou até o final do século XIX e início do século XX, onde nós vamos ter a terceira fase do capitalismo. Então a gente entra na fase do capitalismo financeiro. E ela tem por características a integração entre as indústrias e os bancos. Ou seja, a gente vai ter uma integração entre o capital financeiro e o capital industrial, o capital dos bancos e o capital das indústrias. Ela se consolidou a partir do final da Primeira Guerra Mundial, onde as empresas e os bancos passaram a ter uma influência ainda maior sobre a sociedade, sobre a lógica do sistema capitalista. A gente vai ter, por exemplo, um protagonismo da Bolsa de Valores que acaba então regulando a economia dos países. A gente vai ter a formação do mercado de ações que acaba por influenciar os valores e as taxas de juros. Em outras palavras, as empresas são divididas em ações que variam de preço conforme o potencial de lucro dessas mesmas empresas. Essa fase ela possibilitou a industrialização, por exemplo, de países emergentes, como é o caso do Brasil e de outros países, principalmente países asiáticos. Esses países em questão, eles acabam passando por uma forte industrialização no século passado. Recentemente, até mesmo países periféricos e menos desenvolvidos, eles acabam então conseguindo se industrializar a partir da lógica, né, desta última fase do capitalismo, o capitalismo financeiro. As empresas acabam buscando então esse capital justamente para potencializar a sua produção, porque a partir do investimento em tecnologias, a produção acaba avançando em qualidade e em quantidade, o que gera então um acúmulo maior de capital e uma geração de lucro para os donos dos meios de produção ainda maior. Certo, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, né, a esclarecer algumas dúvidas. Na sequência eu vou deixar alguns exercícios para vocês, algumas atividades para a gente entender um pouquinho melhor sobre o capitalismo e as suas fases históricas, beleza? Até mais, pessoal!